Olá, tudo bem? Meu nome é Josi Marangoni, eu sou coach de relacionamento e hoje eu quero trazer um assunto para você que talvez você já conheça e talvez você também já aplique na sua vida, mas eu gostaria de ressaltar alguns pontos com relação a isso. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre fé, sobre física quântica, ou talvez você já tenha ouvido o nome profecia autorrealizável. O que é, né, essa profecia, essa fé, essa crença de que nós temos? A profecia autorrealizável, especificamente, é o hábito que a gente tem de prever algo negativo que vai acontecer, aumentando assim as chances de que aquilo realmente aconteça. E esse termo, né, profecia autorrealizável, ele foi criado pelo sociólogo Robert Menton, né, que define que se uma pessoa definir uma situação como real, as consequências daquela situação serão reais. Um exemplo disso, né, que foi um experimento que eles fizeram, que se chama efeito Pigmaleão. Não sei se você já ouviu falar, se você conhece essa teoria, mas ela foi comprovada através de vários experimentos e que permite entender como que a nossa maneira de ver e tratar as pessoas influencia no comportamento dessa pessoa, né? Então, no comportamento que ela vai ter comigo. Então, se eu imagino que ela vai me tratar mal, se eu sou intimidada por aquela pessoa, é isso que vai acontecer. E é isso que esse experimento, essa teoria do efeito Pigmalion prova, né? Cientificamente comprovada. Então, esse efeito Pigmalion é como se nós colocássemos as nossas crenças em ação. E o que são crenças? Crenças são pensamentos que a gente tem, né? Que a gente usa o dia todo para que a gente possa agir em prol ou não daquilo, né? As nossas crenças e as nossas expectativas em relação a outra pessoa. E assim, essa crença faz com que a gente tenha ações que afetam a conduta da outra pessoa. Como se aquilo que eu acredito, né, a minha expectativa com relação àquela pessoa, influenciasse no comportamento daquela pessoa, né? A ponto de confirmar a minha crença. Incrível isso, não é? E esse efeito, ele tem base em 3 princípios, né? O primeiro é de que a crença é um fato tido como verdade inquestionável, né? Todos nós temos as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, e não adianta a gente ficar discutindo o nosso ponto de vista, porque o meu vai ser diferente do seu. Talvez até a gente chegue em algum acordo, né? Só que a minha crença e a sua crença é tido para nós, né? Para cada um de nós, como uma verdade absoluta, como algo inquestionável, né? E é por isso que a gente acorda todos os dias de manhã tentando confirmar essa crença. Segundo, é que a expectativa de que aquilo que eu espero vai ser alcançado, né? Por isso que você cria essa realidade. Por isso que, de acordo com a física quântica, ou de acordo com algumas religiões, né, baseado na fé, você pode criar a realidade que você deseja para sua vida, né? E a terceira, né, coisa é que a existência de mensagens corporais e visuais inconscientes que estimulam, né, o cumprimento daquilo que eu esperava, confirmando assim a minha crença. Incrível isso, né? Então são essas 3 teorias que comprovam essa teoria do efeito Pigmaleão. Eu li sobre um psicólogo, ele se chama Walter Rizzo, né? Mas acho que é em inglês, Walter Rizzo, né? Que ele definiu de uma forma bem clara a profecia, né? Como sendo a tendência de agir de forma que as expectativas, as profecias ou crenças, do que você quiser chamar, tá? Então, a tendência de agir de forma que as expectativas, as profecias ou as crenças sobre nós se cumpram, né?
E de modo geral, nós usamos a profecia de forma inconsciente. Ou seja, aquilo que me foi implantado de alguma forma, por alguma coisa que eu vi, por alguma coisa que eu ouvi, alguma coisa, né, que meus pais, por exemplo, vêm muitas crenças das nossas famílias, algumas coisas que eles nos falaram, e também das coisas que eu vivi, né? Se tornou para mim, né, aquele acontecimento, aquilo que eu ouvi, se tornou uma verdade absoluta para mim. E inconscientemente eu ajo de acordo com aquilo. E aquilo tende a se concretizar, a se materializar na minha vida, porque eu acredito tanto naquilo que o meu cérebro entende que eu preciso tomar ações para que aquilo se torne realidade, né? E isso funciona tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, se eu acredito que se relacionar, né, ter um relacionamento amoroso é difícil, eu vou inconscientemente me comportar como uma pessoa que tem sempre relacionamentos difíceis. Você entende isso? É como se o meu cérebro quisesse confirmar essa minha crença e ele faz com que eu haja dificultando os relacionamentos, entendeu? E o contrário também é verdadeiro. Se para mim relacionamentos são fáceis e eu me comporto de maneira a fazer esses relacionamentos se tornarem fáceis, e os relacionamentos para você são fáceis? Os relacionamentos são difíceis? Nenhum dos dois depende do ponto de vista da crença, da profecia, da fé de quem acredita naquilo, né? Da expectativa daquela pessoa em acreditar se os relacionamentos são fáceis ou se eles são difíceis. Vou te dar um exemplo. Quando eu desacredito, né? Quando eu não acredito que alguém está afim de mim, né? Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas, por exemplo, você chega num lugar, né? Algumas pessoas, tá bom, vamos terceirizar. Alguém chega num lugar e tem uma pessoa lá por quem ela se interessa, né? Uma mulher chegou num lugar, num restaurante, por exemplo, num bar, e ela viu ali alguém por quem ela se interessaria. E aí ela tem a crença de que ninguém se interessa por ela, ou que ninguém quer um relacionamento sério. E aí, inconscientemente, aquela mulher, ela toma uma atitude a ponto de afastar aquela pessoa dela. Às vezes, aquele homem até estava, né, a fim de se relacionar com ela, talvez ele até esteja atrás de um relacionamento sério, e estar atrás de um relacionamento sério não quer dizer nada, né? Às vezes as pessoas não estão atrás de um relacionamento sério, simplesmente acontece. Elas encontram aquela pessoa certa e acabam se apaixonando e se tornam um amor, né? E elas começam a se relacionar. Então não existe regra, mas como a crença daquela mulher achava que ela não podia ter aquela pessoa, que aquela pessoa não ia se interessar por ela, o que ela faz? Ela inconscientemente desvia o olhar, né? Ela não vai continuar olhando para aquela pessoa, né? Pensando naquela possibilidade de ficar com aquela pessoa, de conversar com aquela pessoa. Não. Ela vai afastar, ela vai ter a tendência a afastar aquela pessoa da presença dela, não vai acabar não conversando, e mesmo se a pessoa vier conversando, ela vai se tornar um pouco chata, né? Para confirmar a crença dela de que aquela pessoa realmente não estava afim dela. E aí ela sai daquela festa, né, falando para as amigas, tá vendo? Eu não encontro ninguém tá afim de mim, ou ninguém quer um relacionamento certo. De novo, né, eu saí de casa só para confirmar aquela crença. Vocês entenderam que inconscientemente, mesmo que ela quisesse ficar com aquela pessoa, a crença dela não permitiu. A crença dela fez com que ela não continuasse focada ali naquela pessoa, em conversar com aquela pessoa, em se aproximar. Não. A crença dela fez ela desviar o olhar, né? Fez ela desfocar, fez ela olhar para outra coisa, tentando afirmar de que aquela pessoa realmente não ia querer nada sério com ela. É assim que a gente age inconscientemente, baseado nas nossas crenças, né? E eu não sei se você tem fé. E quando eu digo fé, eu não quero dizer fé religiosa, tá? Mas a fé de acreditar que algo realmente possa acontecer na sua vida.
E essa mesma fé, ela pode ser usada tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. Quando você acredita realmente que algo vai acontecer, essa coisa, na sua maioria das vezes, realmente acontece. Acreditando você ou não, né, que ela venha de algo superior ou não, ela acontece, né? Por exemplo, quando você sai de casa, com medo de ser assaltado, né, que façam alguma coisa contra você, ou que você vai bater o carro, né, ou que você vai chegar atrasado, por exemplo. Geralmente isso tende a acontecer, isso tende a se tornar real, porque como você saiu de casa pensando e mentalizando naquilo, o seu cérebro faz com que você haja em prol de que aquilo aconteça. Aí de repente você deixa, esquece o carro aberto, ou tá tão focado em não bater, não bater, não bater o carro, né, que acaba acontecendo. Então, a fé, a crença, a profecia autorrealizável, a física quântica, elas funcionam, independente do nome que você queira dar, ou independente daquilo que você acredita, ela funciona. Quer você acredite ou não, quer você queira ou não. E ela funciona, né, tanto para o positivo, como também para o negativo. Então, pensar que aquilo pode acontecer é estar mentalizando para que aquilo realmente aconteça. Mas e aí? Como é que eu mudo isso, né? Como é que eu combato, transformo as minhas crenças? Como é que eu posso programar profecias autorrealizáveis mais positivas na minha vida? Né? Então, como agora você já sabe que tanto o otimismo quanto o pessimismo são profecias realmente autorrealizáveis, comprovadas aí psicologicamente e sociologicamente, né? Tem um livro que se chama A Vantagem da Resiliência, né? Al Sieber, né? Onde ele diz que se você espera um resultado, o seu cérebro destaca os pequenos acontecimentos e oportunidades que podem ajudar você a alcançar aquele resultado. Independente se o resultado que você espera é positivo ou negativo, o seu cérebro ele vai fazer você agir para que aquilo seja realmente alcançado. Então agora a gente sabe que os seres humanos, né, tendem a fazer coisas para confirmar as suas crenças, né, e as suas previsões. E sabe aquela famosa frase? Tá vendo? Eu falei que isso ia acontecer. Provavelmente você já ouviu ou até já falou essa frase. Então a melhor maneira de transformar isso para algo positivo é mudar a nossa forma de pensar, né? As pessoas com pensamentos positivos, elas têm atitudes positivas para alcançar bons resultados. E elas dão explicações positivas até para as coisas que dão errado, né? Assim, o cérebro delas age de acordo a fazer com que ela solucione aquela coisa ruim, né? Para fazer a pessoa encontrar uma solução. É só pensar positivamente até naquilo que pode dar errado ou que já deu errado. E já por outro lado, as pessoas com pensamentos e ações negativas, elas aceitam a derrota como prova daquilo que elas já esperavam. A famosa frase, tá vendo? Eu sabia que isso ia dar errado, né? E usam essa prova como uma justificativa ou até como uma desculpa para desistir realmente daquilo que elas queriam. Quer ver? Vamos colocar aqui uma conversa entre duas amigas, por exemplo. Uma fala para outra: eu já quebrei tanta cara com relacionamentos, eu não vou mais me relacionar não, eu desisti. E aí a outra fala, né? Que relacionamentos são assim mesmo, que todo mundo, que relacionamentos são ruins, que não tem relacionamento bom. Ela pega o histórico familiar ou o histórico do círculo social dela, né? Melhor eu me acostumar com isso mesmo, porque não dá para ser diferente, né? E aí a outra fala, e por que você acha isso, né? Aí ela fala, por que eu não dou certo com ninguém, né? Eu não encontro alguém que queira se relacionar sério, depois de um tempo as pessoas somem, e aí eu desisto.
E aí a outra amiga fala: e como é que você sabe que isso é verdade? Aí ela confirma a crença dela. Ah, eu acho que as pessoas não gostam de mim, eu acho que elas não me acham interessante, eu sei lá, eu devo ser chata, eu fico nervosa, eu não sei conversar, né? E aí a outra pergunta: mas será que você não age assim, achando que é a pessoa que está pensando isso sobre você, né? É você que acha que a outra pessoa está pensando isso sobre você. A outra pessoa, de repente, não está pensando isso sobre você. E aí ela confirma mais uma vez: ah, mas como é que eu não vou pensar assim? Ninguém gosta de mim, todo mundo se afasta. Não é assim? Entendeu como é que a profecia faz com as pessoas agirem de maneira a confirmar a crença que ela tem de que ninguém gosta dela, né? E aí ela vai sempre se afirmando aquilo, e ela acaba agindo como uma pessoa que realmente não quer se relacionar, que acha que relacionamentos são ruins, que não tem ninguém para ela, né? Que todo mundo acaba se afastando. E aí ela acaba se tornando, né? Tendo comportamentos de pessoa chata, ela fica nervosa, de mau humor. E a pessoa se afasta mesmo, confirmando de novo a profecia, a crença dela, né? Inúmeras vezes confirmando aquela crença e vivendo sempre naquele mesmo padrão. Sendo que nesse caso, por exemplo, a única coisa que ela deveria pensar e agir é como se as pessoas realmente gostassem dela, como se ela fosse realmente, e ela é com certeza uma pessoa legal e interessante. Você é uma pessoa legal e interessante. Mas a profecia às vezes não deixa, né? A crença, aquele pensamento, às vezes não deixa você ou qualquer pessoa ter ânimo, né, para agir de forma diferente. Então, a única forma que a gente tem de quebrar, né, essas crenças e essas profecias é esperar mentalmente sempre o melhor. Pensar sempre o melhor. Por pior que esteja, né, a situação, se eu me derrotar e me permitir permanecer ali, nada vai mudar. A tendência é que eu me afunde cada vez mais, né? Então, esperar mentalmente sempre o melhor, mesmo nas piores circunstâncias, porque só assim o nosso cérebro entende que a gente precisa agir esperando o melhor, esperando realmente um resultado positivo. E jamais preveja resultados negativos, porque o resultado ele pode ser aquilo que você quiser. Basta você ter a mentalidade correta, né, para mentalizar aquilo positivo, daquilo que você quer alcançar. E se você for ter crenças sobre você ou sobre alguém, pense e diga sempre coisas positivas, que estimule você e o outro a melhorar, né? Principalmente se esses pensamentos, se essas crenças forem sobre relacionamento, né? Só assim você pode ter relacionamentos melhores e de mais qualidade. Agir de acordo com uma pessoa feliz no relacionamento, né? E a tendência é que não só os seus relacionamentos, mas tudo na sua vida tende a melhorar. Então é assim, é por aqui que a gente tem que começar, né? Se tornando pessoas melhores, pensando coisas melhores, tendo pensamentos de mais qualidade e mais positivos. Assim o nosso cérebro entende qual é o resultado que a gente quer ter, né? E quando o nosso cérebro entende qual é o resultado positivo que nós queremos ter, ele faz com que a gente haja para ter realmente aquele resultado, tá bom? Então, espero ter ajudado você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também está precisando, né? Ouvir essas dicas aí para melhorar o pensamento, para melhorar os sentimentos, para agir de melhor forma, para ter resultados mais positivos, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Muito obrigada por você estar aqui. Um beijo e até mais.